turminhas do sexto ano, sejam todas bem-vindas a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o professor que irá acompanhá-los na nossa aula de hoje. E por falar na aula de hoje, vamos lá dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento? Olha só o nosso objeto de conhecimento aí na telinha aparecendo para vocês. Ele diz o seguinte: a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexão sobre o sentido das cronologias e, no detalhamento, a contagem do tempo e a datação na história. Isso mesmo, turma, a gente vai aprender hoje um pouquinho mais sobre a importância e a relação do tempo com a história. Ficou curioso? Tenho certeza que vocês estão curiosos. Então, vamos lá para a nossa aula. É isso aí, turminha. A gente vai falar, então, sobre essa relação do tempo com a história. Será que o tempo, esse tempo que a gente tenta controlar, na forma que nós nos organizamos durante o dia, durante os meses, durante os anos, sabe? Aquele planejamento que a gente faz, do que a gente pensa até a data do nosso aniversário, tem alguma coisa a ver com a história? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Olha só aí o que diz a nossa primeira cartela. O tempo e a história. O tempo é fundamental para a história por várias razões. Isso mesmo, a gente vai ver então que o tempo ele vai contribuir, ele é fundamental para a história por várias razões. Olha só essas palavras que o professor trouxe aqui para vocês. Olha, a gente tem causa e efeito, contextualização, construção de narrativas, sequência de eventos, identidade e continuidade. Todas essas palavras aqui têm a ver com essa relação do tempo e a história. Porque olha só, por exemplo, no sequenciamento de eventos, o tempo ele acaba permitindo que a gente organize os eventos de maneira sequencial e isso acaba possibilitando uma compreensão de como e por que os eventos ocorreram em determinada ordem. Então, o tempo ele contribui para a história, ele vai ter essa relação com a história, porque ele ajuda aí nesse processo de sequenciamento de eventos, dos acontecimentos que foram marcando ali um determinado período na história, criando aí uma lógica sequencial dentro da história para que a gente consiga entender melhor os fatos do que foi acontecendo ao longo do tempo, certo? Outra contribuição, outra relação do tempo com a história está aqui, ó, a causa e efeito. Entender o tempo, turminha, é essencial para compreender essa relação de causa e efeito entre diferentes acontecimentos. Quando a gente entende aí essa questão da causa e efeito, a gente acaba conseguindo analisar como os eventos passados influenciaram diretamente ou acabaram contribuindo para eventos que vão acontecer ou que aconteceram. Então, quando a gente entende aí a questão, essa relação do tempo com a história, a gente também consegue entender essa questão da causa e o efeito, as consequências de algo que aconteceu ou as consequências de algo que as consequências do que aconteceu lá no passado pode acabar contribuindo com eventos que iriam vir depois ou eventos que vão acontecer depois. Então, a causa e o efeito é extremamente importante aí nessa relação do tempo e a história, tá? Continuando, a gente tem outras palavras, olha só. A contextualização, porque o tempo, turminha, ele proporciona o contexto necessário para que a gente possa entender as mudanças ao longo do tempo. Permite-nos analisar como sociedades, culturas e instituições acabaram evoluindo e se transformaram. Então, a contextualização, essa relação do tempo com a história, dentro desse olhar da contextualização, permite que a gente consiga entender, compreender essas transformações, essas evoluções de sociedades, culturas e algumas instituições ao longo do tempo. Também tem a questão da identificação de padrões, porque ao observar eventos ao longo de períodos temporais, é possível identificar padrões e tendências que acabaram, de alguma forma,
contribuindo para aquele momento da história, e isso acaba fazendo com que a gente tenha uma melhor compreensão dos fenômenos históricos. Então, quando a gente consegue identificar padrões, quando a gente observa essa relação do tempo com a história, a gente consegue, então, identificar padrões e identificar a sociedade naquele contexto em que nós estamos analisando. Porque a gente vai analisar diferentes sociedades em diferentes momentos, em diferentes tempos históricos. Então, essa identificação de padrão a gente consegue observar através dessa relação da história com o tempo. Temos também, olha só, construção de narrativas, tá? Construção de narrativas que está logo ali. A história é, em essência, uma narrativa do passado. E o tempo é o elemento que organiza essa narrativa, permitindo contar histórias de maneira lógica e compreensível. Então, a construção de narrativas ela é fundamental para que a gente consiga entender a história, porque essa relação do tempo e a história a gente consegue observar através dessa narrativa lógica, dessa sequência lógica dos fatos. Como a gente, por exemplo, quando a gente vai estudar a história do Brasil, é importante que a gente tenha aí uma construção narrativa que siga uma lógica. Por exemplo, o Brasil, quando os primeiros povos indígenas ocupavam aqui a região, a chegada dos portugueses, a instalação do Império Brasileiro, depois a proclamação da República, depois os governos seguiram adiante. Existe uma lógica na construção dessa narrativa e é justamente o tempo que ajuda e contribui na construção dessa narração, dessa construção narrativa, permitindo aí uma narrativa, uma história, uma narrativa com lógica, fazendo com que ela se torne mais compreensível para que a gente entenda aí os fenômenos históricos que foram marcando o tempo dentro da história. Para a gente entender o quanto o tempo é importante nessa relação com a história. Nós também temos aí as lições aprendidas, porque quando a gente analisa eventos ao longo do tempo, isso nos permite extrair lições importantes. Nós podemos aprender com os sucessos e os fracassos do passado, aplicando essas lições para orientar decisões presentes e futuras. Toda vez que a gente olha para o passado, a gente consegue também extrair algumas lições, a gente consegue extrair alguns aprendizados que a gente consegue observar através de ações que foram cometidas lá no passado, lá na história, e a gente aprende a não cometer os mesmos erros no presente, certo? Continuando, olha só, a gente também vai ter aí a identidade e continuidade. O tempo, ele acaba desempenhando um papel crucial, um papel extremamente importante na formação da identidade de uma sociedade, cultura ou até mesmo civilizações. E ele permite que as comunidades compreendam a sua origem, a sua evolução e a continuidade ao longo das gerações. Então, entender o tempo é importante porque ele acaba contribuindo aí com essa questão da identidade e da continuidade. Porque quando a gente conhece a nossa história, a gente se entende dentro de uma sociedade, a gente se entende dentro de um grupo que a gente faz parte, e a gente entende a origem desse tempo, isso se torna mais fácil para a gente compreender a evolução da sociedade, até onde ela está caminhando, para onde ela vai caminhar. E isso quem traz para a gente é o tempo. Por isso o tempo ele é importante, ele tem uma relação fundamental com a história. Porque olha só, o tempo é um elemento essencial para a construção e compreensão da história. Ou seja, o tempo é um elemento extremamente importante para a construção e compreensão da história. Porque, olha só, o tempo ele fornece um quadro temporal que permite a gente analisar, contextualizar e aprender com os eventos do passado, certo? Então, vejam o quanto é importante essa relação do tempo e a história, certo? Mas aí surge uma pergunta, né? Professor, como o homem passou a medir o tempo? Como será que foi essa relação do homem e como o homem começou a passar a medir o tempo?
Hoje a gente sabe que existem várias tecnologias que nós temos que a gente consegue medir e controlar o nosso tempo para nós nos organizarmos nas nossas atividades. Sejam atividades diárias, sejam atividades semanais, anuais, para um planejamento, né? Olha só, relógios, calendários e agendas são alguns exemplos de invenções feitas pelas sociedades humanas para medir e controlar o tempo. Atualmente, nós vamos ver que existem vários equipamentos que nos auxiliam na medição do tempo, certo? Então, a gente tem aí, hoje, diversas tecnologias que o homem foi inventando, que o homem foi criando ao longo do tempo para medir e controlar o tempo, como relógio, celulares, enfim, outras tecnologias que nos ajudam em relação a controlar, a medir ali o nosso tempo, a se organizar no tempo em que nós estamos ali vivendo naquele momento. Só que nem sempre foi assim, né? Olha só. Por quê? Lá nos tempos mais antigos, os seres humanos acharam e desenvolveram outras formas de medir, de controlar, de organizar o tempo. As pessoas começaram a perceber que depois do dia vinha a noite, que as plantas e os animais nasciam, cresciam, envelheciam e um dia morriam. Outra coisa também que o homem começou a observar é a questão da fase da Lua, das fases da Lua, né? Na natureza também a gente começou a perceber alguns fenômenos e isso começou a servir para o homem para começar a controlar ali o tempo, a se programar, a se organizar. Um exemplo disso também é a sucessão de dias e noites e isso está relacionado ao nascer e o pôr do sol. Por quê? Quando o sol nasce, a gente sabe que o dia está começando, que a gente tem uma série de coisas para fazer. Conforme o sol vai passando, conforme o dia vai caminhando, a gente vai se programando, muitas das vezes, observando apenas a movimentação do sol. A gente sabe o horário de almoçar, o horário de ir para a escola, o horário de voltar para casa, o horário de dormir, tudo isso através da questão da movimentação da natureza, aqui no caso o Sol e a Lua. Então, o Sol acabou se tornando ali durante muito tempo a principal referência para medir a passagem do tempo, como às vezes ainda é para algumas comunidades que estão ali isoladas, algumas comunidades que não têm aí relógios ou outras tecnologias para medir o tempo. Além do dia solar, nós também vamos ver a questão da observação da questão lunar, que também foi uma maneira que o homem foi desenvolvendo ao longo do tempo, foi observando e criando forma de controlar o seu tempo. Então, a gente tem aí o dia e a noite como um exemplo, observando os astros, observando a natureza, o Sol e a Lua, uma forma de como o homem começou a controlar, a medir ali o tempo. Com o conhecimento adquirido por meio da observação desses fenômenos, eles então iriam criar aí os primeiros relógios para medir a passagem das horas, calendários e para calcular a sucessão dos dias, dos meses e dos anos. O tempo do relógio, por exemplo, olha só, ordena os breves episódios de um dia, informando que acontecimento veio depois de outro. Mas há sociedades para as quais os horários não são importantes, como os grupos indígenas da América. Então, como o professor falou, ainda existe alguns grupos que necessariamente não utilizam essas tecnologias que o homem foi criando ao longo do tempo, achou outras formas de controlar e de organizar o tempo, como os grupos indígenas. Olha só, para grupos indígenas e algumas sociedades rurais, o ciclo anual de plantação, colheita e armazenamento de alimentos alinhado às estações do ano é prioritário, ou seja, eles dão mais importância a esses fenômenos naturais, como o ciclo natural das plantações, colheitas e armazenamento de alimento, alinhado ali às estações do ano, eles conseguem controlar e se organizar no seu tempo. Alguns ainda utilizam o Sol como referência temporal, enquanto outros valorizam as estações como primavera, verão, outono e inverno, certo? Então a gente vai ver que o homem desenvolveu novas tecnologias, mas ainda hoje existem algumas
comunidades, algumas sociedades que ainda utilizam fenômenos naturais, como o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, o período dos fenômenos naturais, período da seca, período da chuva, para medir e controlar o tempo. A gente sabe quando é época de pescar, quando a gente observa os fenômenos naturais, a gente sabe quando é época de plantar, a época de ir lá na várzea fazer colheita, a época de ir lá na várzea semear, ou a época de subir com a nossa casinha da várzea para a terra firme. Então a gente começa a observar isso, a gente percebe que o homem aprendeu a controlar e se organizar no tempo através desses fenômenos naturais. É uma das formas que o homem foi desenvolvendo para construir, para desenvolver ali uma forma de controlar o seu tempo. Assim como outras sociedades desenvolveram novas tecnologias, como a gente viu, como relógio, celular, agendas, a TV, enfim, várias outras formas, tá bom? Mas aí, olha só, a gente vai ver que o homem foi desenvolvendo ao longo do tempo outras formas, outras formas de controlar, de medir o tempo, além da questão da observação da natureza, tá bom? Então a gente vai falar aí sobre a questão do calendário, que é uma das formas que o homem desenvolveu ao longo do tempo para controlar ali, para medir, para organizar o seu tempo. Olha só, o calendário, ele é um sistema de medição de dias inteiros e não de horas, como fazem os relógios, né? Por isso, o tempo medido pelos calendários é bem mais longo. As sociedades humanas criaram diferentes calendários ao longo do tempo. Então a gente vai ver que o calendário, ele é um sistema de medição que ele vai medir, ele vai nos servir para nós nos programarmos, nos organizarmos num tempo maior. O relógio, ele calcula ali, ele nos mostra a organização do tempo durante 24 horas de um dia. Mas os calendários não. Os calendários, a gente consegue fazer uma programação, medir o tempo de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos, de um século. A gente consegue ter aí um tempo muito maior medido pelos calendários do que do relógio. E aí é interessante a gente perceber que sociedades acabaram criando diferentes calendários ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades. Então a gente vai ver várias civilizações, vários grupos, várias sociedades criando e desenvolvendo os seus próprios calendários de acordo com os seus costumes, as suas tradições, e muitas das vezes esses calendários vão estar ligados às questões da natureza, da época do plantio, da colheita, da cheia dos rios, da seca dos rios. Os calendários eles sempre vão estar ligados a essas questões da natureza, mas também alguns vão estar ligados às questões religiosas, às suas tradições, às suas festas, aos seus costumes, do tempo de festejo, aos seus deuses, porque várias sociedades ao longo do tempo vão ter ali sua própria religião, com seus vários deuses, com as suas festividades. E essas festividades vão estar planejadas, vão estar organizadas de acordo com o calendário que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo. Não pensem vocês que sempre existiu aquele calendário que a gente usa, que está lá pregado na geladeira de casa, ou que está lá na folhinha na parede de casa. Não. Cada sociedade, ao longo do tempo, foi desenvolvendo o seu próprio calendário, porque cada um foi criando o seu calendário de acordo com a observação da natureza, com a observação de seus costumes, da importância de ter ali o tempo controlado para desenvolver alguma atividade dentro daquele grupo social em que estavam se desenvolvendo, certo? E aí a gente vai trazer para vocês, por exemplo, um dos calendários mais antigos que se tem conhecimento, olha só, que é o calendário dos egípcios, tá? O calendário egípcio, ó, o dos egípcios, criado por volta de 6.000 anos atrás, está entre os mais antigos, tá? Ele é baseado no ciclo lunar e ele tinha 12 meses que somavam 354 dias, cerca de 1.000 anos. Depois, os egípcios adotaram um calendário solar de 360 dias, dividido em 12 meses, tá? E que eram acrescentados 5 dias complementares. Percebam aqui, galerinha, olha só, nós estamos falando de calendários solar, calendário baseado no ciclo lunar,
são calendários que foram criados através dessa observação da natureza, tá bom? Nós vamos ter também os antigos habitantes da América, olha só. Os antigos habitantes da América também inventaram diferentes calendários. Nós vamos ter aí os povos indígenas também tendo uma maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e a fenômenos naturais como chuva e frio. Percebam também, mais uma vez, que esses calendários desses antigos habitantes da América, eles foram desenvolvidos de acordo com a observação desses fenômenos naturais, da questão da agricultura. Aqui a gente tem um exemplo para vocês entenderem desse tipo de calendário. Cada data aqui nesse calendário, cada período nesse calendário, ele é marcado por uma atividade que era desenvolvida ou por alguma atividade cultural ou agrícola que era desenvolvida em determinado período. Por exemplo, neste calendário, se sabia que no mês de fevereiro era um período rico em peixe. No período de agosto, olha, era o período dos festejos, das festas indígenas. No período de novembro, era o período do verão. No período de janeiro, era o cultivo do milho. Então, esses calendários, esses povos indígenas foram se baseando nessa observação da natureza e de algumas atividades que eram desenvolvidas, principalmente ligado à agricultura. Nós vamos ver também desses habitantes da América, tá? O povo Inca, que habitava grande parte da faixa oeste da América do Sul, por volta de 500 anos atrás, 550 anos atrás, e eles tinham um calendário que combinavam aí 365 dias com 12 meses lunares, e cada mês tinha seu próprio festival, marcado por celebrações de culto ao sol, aos mortos e à agricultura. Então vejam que o calendário do povo Inca estava ligado aí à questão dos fenômenos naturais, mas também tinha aí as suas celebrações, as suas práticas religiosas e a questão da agricultura, tá? As atividades que eram desenvolvidas. Além do calendário dos povos nativos, os povos mais antigos que ocupavam a América e dos egípcios, nós também temos o calendário chinês. Olha só, os calendários chineses. O calendário tradicional chinês, semelhante ao Inca, é lunisolar, combinando a influência do Sol e da Lua com 12 meses, cada um associado a um animal. Percebam aí, turminha, mais uma vez, que o calendário dos chineses foi um calendário que teve origem através dessa observação dos fenômenos naturais, com forte influência do Sol e da Lua, e também as questões tradicionais que eram associadas ali a um animal. Na China, são adotados 2 calendários, tá? Nós vamos ter o ocidental solar, que é o calendário que nós utilizamos, aquele calendáriozinho que tem aí na sua casa, que tem aí na sua escola, é o calendário ocidental solar, e ele serve para as atividades cotidianas, relações de trabalho, atividades internacionais, comércio, enfim. E também nós vamos ter aí o calendário tradicional, que esse já é utilizado principalmente para eventos culturais, como o Ano Novo Chinês e o Festival do Meio do Ano. Pois vocês sabiam que na China o Ano Novo para eles, segundo esse novo calendário, o calendário que eles utilizam não começa no mesmo período que a gente, viu? É uma outra data porque eles têm esse calendário diferente do nosso. Mas além dos chineses, nós também temos outros calendários. A gente tem aí, por exemplo, olha só, o calendário cristão, judaico e o calendário muçulmano, que são 3 calendários diferentes, olha só. E todos eles têm algo em comum. Eles têm origens religiosas e eles começam quando há algum evento importante para suas respectivas crenças, né? Olha só, a gente tem aqui, olha só, o calendário judaico, por exemplo, ele marca o ano 1, quando tudo começou, segundo as tradições judaicas, quando Deus criou o mundo para o povo hebreu. Então, o ano 1 deles
seria quando Deus criou o mundo, conforme está lá no livro sagrado deles, que conta aí a criação do mundo. Para o calendário cristão, que é o calendário que nós utilizamos e que a gente vai trabalhar com ele ao longo da história, e você vai ouvir falar muito dele, é o calendário cristão, e ele tem um início aí com o nascimento de Cristo. O ano 1 para o nosso calendário cristão é o ano em que, segundo a tradição cristã, foi o ano em que Jesus nasceu. E aí na história, a gente, quando vai analisar fenômenos, a gente observa assim, tudo o que aconteceu antes do nascimento de Jesus Cristo, ele sempre vai estar na história com o ano e a sigla DC, AC, que é antes de Cristo. E tudo o que aconteceu depois do nascimento de Cristo sempre vai estar ali como DC, que é depois do nascimento de Cristo. E para o calendário muçulmano, que também é um calendário importante, a data inicial deles é justamente a fuga de Maomé para Medina. O ano 1 deles é aqui, o ano em que Maomé fugiu para Medina. Então, é aí que começa a se contar o calendário dos muçulmanos. São 3 calendários que têm datas bem diferentes. Por exemplo, no ano de 2020, enquanto nós estávamos em 2020, para o calendário judaico e para as tradições judaicas, eles estavam aqui, no ano de 5.780, e para o calendário muçulmano, eles estavam ainda no ano de 1441. Então, vejam que esses 3 calendários, o ponto importante deles é esse significado religioso que vai influenciar muito forte aí nessa questão dos calendários deles, tá? Continuando, então a gente vai ter aí, olha só, os calendários sendo algo extremamente importante e sempre vão estar ligados com o fenômeno natural, ou com as tradições, ou os costumes religiosos e tradicionais dos grupos, das sociedades que foram desenvolvendo os seus próprios calendários ao longo da história. O judaico, cristão e muçulmano vão estar ali principalmente ligados às questões da religião, das tradições religiosas desses povos, tá? Mas, olha só, a gente vai ver o seguinte, o calendário cristão inicia a contagem a partir do nascimento de Jesus, utiliza a sigla AC, o antes de Cristo e DC depois de Cristo. O calendário judaico tem como marco a data da criação do universo, enquanto o muçulmano começa com a saída do profeta Maomé de Meca para Medina. Mas, além desses calendários todos, a gente vai ver outras formas que o homem foi desenvolvendo ao longo do tempo de medir o tempo, como, por exemplo, década, século e milênio. São outras unidades criadas pelo ser humano para medir o tempo com duração mais longa que o ano, o dia e a hora. A década, por exemplo, corresponde a um conjunto de 10 anos, o século a um conjunto de 100 anos e o milênio a um conjunto de 1000 anos. Além disso, a gente também tem a divisão do tempo em período, olha só, períodos. Outra unidade de medida criada pelos estudiosos é o período. Cada um deles corresponde a uma longa extensão de tempo em que as sociedades humanas apresentaram determinadas características marcantes diferentes das de outros períodos, tá? A periodização mais utilizada em livros de história foi a periodização criada por estudiosos europeus do século XIX, e eles dividiram a história em 5 períodos. Nós vamos ver ali a pré-história, a Idade Antiga ou Antiguidade, a Idade Medieval, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Olha só, cada um desses períodos, eles tiveram algo que marcaram para que fosse definido ali o período. Tiveram algo que marcou aquele período para ele ter aquela característica. Vamos dar uma olhada aqui nessa linha do tempo que o professor trouxe. Olha só, nós vamos ver então, a pré-história, ela é antes do período do surgimento da escrita, por volta ali de 4.000 anos antes de Cristo.
Depois nós vamos ver aí, depois da pré-história, a antiguidade, que vai ali do surgimento da escrita até aproximadamente o ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, este período tem ali suas características e tal, e aí com a queda do Império o mundo passa por transformações. Nós vamos ver aí uma nova fase, um novo período na história, que é justamente o período da Idade Média, que vai ali da queda de Roma até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Então ali tem um momento de transição. Depois nós vamos entrar aí no período da Idade Moderna, que vai até 1789 com a Revolução Francesa, e de 1789 em diante nós temos a Idade Contemporânea, que é justamente o período que nós estamos hoje, tá? Então a gente vai ver essa outra forma do homem dividir ali, de organizar e de medir o tempo. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido aí a importância do tempo e a relação com a história. O professor Eberson vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima aula.